Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube Ho'oponopono. Eu lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Bem, hoje nós temos um tema importante e eu acredito que vai te ajudar aí a destravar muitos bloqueios que existem na sua vida. E a primeira questão é, que bloqueios são esses? Se você tem dificuldade em prosperidade, acredite, um dos fatores, existem vários, mas um dos fatores é porque muitas vezes existe uma energia que eu mesmo bloqueei. E eu vou falar sobre ela. Se os relacionamentos não estão dando certo, tem uma energia que ela está bloqueada. Pode ser vários outros fatores, não estou falando que esse é o único, mas estou falando que esse, dentre muitos outros, a gente observa constantemente no dia a dia. Então, eu desbloqueando um desses fatores me ajuda a eu reparar e seguir em frente, aprendendo outras questões. Isso precisa ficar bem claro. Então, se eu tenho problema de relacionamento, se eu tenho problema na linha de prosperidade, se eu tenho problema em família, está na hora da gente realizar um plano de limpeza, um plano de liberação. O Ho'oponopono é usado lá no Havaí, não é para ficar com prosperidade, atraindo o amor perfeito, não, eles não usam para isso. Lá o Ho'oponopono é usado para reconciliação, o princípio básico é ele. E quando eu me reconcilio, minha vida flui. Quando eu não reconcilio-me, não adianta, pode fluir em alguns aspectos. Em outros internos, por exemplo, não flui. Então eu preciso estar bem com alguma coisa. Existe inclusive um filme lá no Netflix chamado Ohana, Família, que explica como é interessante o processo de Ho'oponopono para reconciliação. Você vê uma cena nesse filme que é quando a filha e o pai eles encostam a cabeça um com o outro e vão fazer uma reconciliação. Vamos fazer Ho'oponopono. Sinto muito, eu errei. Me perdoe, eu errei. Eu te amo, porque eu quero acertar as coisas. E gratidão, porque eu reconheço o seu valor. Deu para entender? Agora, o que está bloqueando? Bom, hoje logo pela manhã eu soltei um vídeo lá numa rede vizinha de vídeos, aquele dos 60 segundos, que eu faço um desafio. E o desafio é muito simples. O desafio ele mexe muito com a cabeça. Esse desafio mexe com o coração. É diferente. O desafio da cabeça é quando você tem alguma coisa a ser resolvida, você tem que pensar. Aqui você tem que sentir de uma maneira diferente. Então eu pergunto para a pessoa, o que o teu pai te deu nessa vida que você aprendeu, algo valoroso? Reconheça isso. E escreve aqui no comentário o que teu pai te ensinou, te deu, transmitiu para você de tão importante na tua vida. E eu acredito que isso faz as pessoas pensarem, entenderem que os nossos pais têm um valor essencial na nossa vida. Não somente por nos darem a vida, o bem mais precioso, mas também por nos mostrar um caminho. Cada vez que eu mantenho distanciamento dos meus pais por alguma questão, eu recebo um bloqueio. Porque a linha natural da vida é a gente se conectar com as nossas raízes para criar o nosso futuro. A linha é dupla. Eu nunca sigo para frente se eu não estiver conectado às minhas raízes. Mas eu não posso estar conectado às minhas raízes por obrigação, por me sentir culpado, nada disso. Esses sentimentos atrapalham também. Tem gente que fala, meus pais sempre foram pobres, sempre tiveram pouco. Hoje, por exemplo, eu estou numa vida muito boa, mas eu me sinto culpada. Essa energia não ajuda você a seguir para frente e nem honrar os seus pais.
Porque o que nós vivemos hoje, nós vivemos muitas vezes os sonhos dos nossos pais, porque nós estamos melhores. Qual pai, qual mãe não vai querer que os seus filhos estejam bem? Eu sempre pensei da seguinte maneira: se os meus filhos estiverem bem no futuro, eu também estarei bem. Porque eu sei que uma parte de mim está fluindo para frente, está seguindo o caminho. Quando os filhos, eles rompem esse contato com os pais, mas quando eu falo contato, presta bem atenção. Onde que moram os pais? Essa é a grande pergunta. Onde moram os pais? Ah, Dr. Paulo, mora na casa deles. Não, os nossos pais moram dentro de nós. Eles estão aqui, querendo você ou não, não importa. Só que quando você corta laços com seus pais, você corta laços com uma parte de você. Você adoece. E adoece a tua prosperidade, seus relacionamentos, o seu emocional, o seu físico, seu mental, seu espiritual. Então a gente precisa entender isso muito claramente. Nossos pais moram aqui dentro de nós. Não importa se eles estão aqui presentes conosco ou já partiram, conforme a lei natural. Que é triste, é claro. Ninguém vai querer ver um pai ir embora, uma mãe ir embora. Isso vai cortar o nosso coração, né? Mas é a vida, né? É a regra da vida. Então, eles moram aqui dentro. Eles estão aqui dentro, indiferente de onde estejam. Eles têm um DNA, eles têm uma energia. E eles fizeram alguma coisa por nós. Eles entregaram alguma coisa importante por nós. Eu vejo muita gente, mulher, por exemplo, que fala assim: Dr. Paulo, eu não sou nada parecida com a minha mãe. Passa um tempo de autoconhecimento, né, que todos nós temos na vida, esse tempo de autoconhecimento, que é um tempo de amadurecer. E eu pergunto para você: e agora? Você percebe que mamãe está aí dentro de você? Que você é um pouco da xerox da sua mãe, com mudanças, é claro, porque nós não somos exatamente a mesma pessoa. E ela confere: sim, é isso mesmo, Dr. Paulo, minha mãe está dentro de mim. Eu tenho vários aspectos, comportamentos igual à minha mãe. Eu sou a xerox da minha mãe. E quando a gente vai ganhando idade, essa maturidade ela desabrocha, floresce. A gente percebe isso. Negar não é o caminho. E quando a gente nega os nossos pais dentro do nosso coração, além de adoecermos, existe um processo de repetição. É muito claro. Eu tenho, por exemplo, clientes que muitas vezes não se dão bem com os pais. Eles estão repetindo papai e mamãe. Repetindo comportamentos que muitas vezes ele olhou e não queria repetir, mas repete, porque o olhar para os nossos pais é que faz a diferença. Primeiro, respeito. A gente não está aqui para ficar julgando pai ou mãe. Não estamos aqui. Ah, minha mãe é esquizofrênica, minha mãe é narcisista, minha mãe é egoísta. Agora virou moda, né? Antigamente, você não abria a boca para falar mal da sua mãe, porque isso não é permitido em família. Essa energia que eu jogo é uma energia negativa que seca as minhas raízes. Então, a gente tem tinha um cuidado muito grande em falar sobre a nossa mãe e o nosso pai. Hoje em dia, você vê no YouTube, você vê aqui em comentários, eu acho absurdo. Felizmente eu não falo nada, alguns eu nem deixo passar. A gente tem um bloqueador de comentários. Quando a gente vê que a pessoa está falando muito mal dos pais, a gente retira o comentário. Isso é um absurdo, né? É aquela pessoa que viu você nascer, que lhe deu morada durante 9 meses dentro do útero, que te ensinou a andar, que trocou tuas fraldas, que te deu de comer porque criança não come sozinha, que quando você esteve doente esteve lá com você. Ela pode não ter sido a melhor mãe do universo ou o melhor pai do universo, mas estiveram lá presentes. A gente pode não ter uma família funcional, que funcione, que estimule, mas em épocas de 50, 70 anos atrás, o que nós tínhamos afinal, né? Como família? Nós tínhamos muitas vezes a rigidez. Um pai que tinha um zelo enorme pela filha, não queria que ela fizesse nada de errado, e aí ele impunha regras, era duro, carrasco.
Muitas vezes, mães que viviam num ambiente frustrante. Vai você viver há 70 anos atrás e me fala depois dessa viagem ao tempo, como você se sentiria? Então julgar é muito fácil, né? Como diz, né? A gente não calça os sapatos, a gente não sabe aonde aperta o calo. É muito simples, é até popular, né? A gente fica julgando muitas questões sem saber. Nós não sabemos os sonhos dos nossos pais. Eu tenho um aluno que fala assim, meu pai sempre foi uma pessoa extremamente acomodada. Foi por que acomodada? Trabalhou quase 40 anos numa empresa lá, nunca saiu, nunca viu o mundo. Como se ver o mundo fosse transformar a pessoa, né? Tem tanta gente que vê o mundo inteiro e continua uma pessoa medíocre. Essa é a realidade. Não muda nada. Uma viagem não se faz para fora, se faz para dentro. Eu falei assim, pergunta pro teu pai o motivo. Vai lá. Ele tá vivo ainda? Tá. Eu falei, então vai lá, pergunta para ele. Passado alguns dias ele voltou para mim e falou assim, meu pai me respondeu. E o que ele respondeu? Ele falou, porque a gente era em 4 filhos e ele não queria arriscar a não ter depois o ganha-pão e não conseguir dar o melhor para nós. E aí? Esse é o pai acomodado? Ou é o pai que matou muitas vezes alguns sonhos para dar o melhor? Sabe aquele pai duro, que é zeloso, que foi sempre rígido, sempre foi uma pessoa que não deixava sair, não deixava fazer isso, não deixava namorar, não deixava nada? É aquele pai que te cuidava. Vê hoje como que tá. Dá uma olhada. Às vezes os pais nem sabem onde estão os filhos e as filhas. E às vezes os filhos e as filhas estão tentando chamar atenção. Para quê? Para que os pais olhem para eles. Você já percebeu isso? Olha como que nós estamos atualmente. É só você dar uma olhada. Num lado, muita rigidez. Do outro, muito frouxo, muito solto. Então o que nós temos? Nós temos educações completamente diferentes e que absolutamente não funcionam. Nós temos aqui nas educações atuais péssima qualidade de educação. Nós teremos aqui uma geração enfraquecida. É um estudo que tem aqui, não estou falando por falar. É um estudo que avaliou que nós teremos uma geração que não vai saber lidar com absolutamente nada. Nada. E aí vai ser o caos. Nós temos o caos pela frente. Essa é a verdade. Quer dizer, então, veja bem, como olhar para o meu pai e para minha mãe? É isso que faz a diferença. É isso que vai te bloquear na tua vida se você não começar a olhar para os teus pais de um jeito diferente. Hoje nós conseguimos expressar amor, nós conseguimos expressar nossos sentimentos. Há 50 anos atrás não se conseguia fazer isso. Nem sabia exatamente o que era raiva, o que era medo. Você não chegava para o teu pai e falar, pai, você tem medo? Nunca ouviu falar isso, né? Então, as expressões, os momentos são diferentes. É necessário que você olhe para os teus pais de uma maneira diferente. E essa maneira diferente é com gratidão aqui no teu coração. Se você não fizer isso, vai travar os teus relacionamentos. Vai travar a tua prosperidade. Por isso que eu sempre indico, quando a pessoa chega lá e tem conflito em família, eu já pergunto, e é muito claro, hein? Eu vou te confidenciar uma coisa, que é uma estatística minha, pessoal. Chega uma mãe, ela fala, doutor Paulo, tem um problema com meu filho. Qual o problema? Vício. Qual que é a primeira pergunta que eu faço para ela? Vamos ver se você consegue descobrir. Você é divorciada? 9 em cada 10 responde, sim, eu sou. Por quê? Problema pai e filho. É isso aí. Tem outras questões que a pessoa fala, eu não sou divorciada, sou casada. O seu marido tem problema com o filho? Tem, doutor Paulo. Pronto. Então nós temos aqui a desintegração da família por causa do contato, do amor que deve fluir entre pai e filho. É só fazer estatística e a gente vai avaliar isso de uma forma confirmatória. O que mais? Temos um monte de situações de filhas que estão lá, os relacionamentos torturantes, dominadores, submissos, tóxicos. Por quê? Lá atrás tem problema com a mãe. Não aceita a mãe.
acha que a mãe deveria fazer diferente com o pai, como se nós pudéssemos julgar o relacionamento de papai e mamãe. Você não tem nada a ver com isso. Relacionamento de mamãe e papai é relacionamento deles, não é teu. Tudo bem que nós temos um modelo de relacionamento, por isso que nós repetimos, mas não cabe a nós. Eu vejo mães que vão se desabafar dos relacionamentos com os filhos, que é o pior exemplo que possa ter, né? Como que uma mulher de 25, 30, 40, 50 anos vai desabafar um problema que tem com o marido, que é pai, com uma criança, às vezes de 15, 20 anos. Pensa bem. É um agravante. Sem contar os divórcios, onde tem uma guerra entre duas partes, pai e mãe, estão se guerreando, ninguém sabe divorciar. A gente tem curso de divórcio, inclusive por isso. Por causa disso, criei um curso de divórcio. Porque estão brigando entre eles, acabando com o que eles construíram e carregando os filhos na doença do egoísmo deles. Percebe como é grave tudo isso? E hoje você entra, Estado Civil, divorciado, 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 divorciado. Quase 25% da população é divorciada. Nós temos transtornos dos filhos são divorciados. Por quê? Porque pai e mãe ficam com culpa. Começa a fazer tudo pelos filhos. Enfraquece os filhos. Os filhos ficam doentes. Não tem mais regra. Não tem firmeza. Não tem nada mais. Então nós estamos vivendo o pior momento da nossa história emocionalmente. E os bloqueios estão aí. Solução. Primeiro, você quer se reconciliar com as suas raízes? Porque é necessário. Começa a fazer oração ancestral, oração do perdão, Kahuna, do Ho'oponopono, todo dia de manhã por 30 dias. Isso vai ajustar a energia. Isso vai fazer com que a energia ancestral ela jogue para fora a raiva, o desamor, o ressentimento. Porque eu vou te contar uma coisa, por pior que seja o nosso pai, nós vamos continuar amando. Por pior que seja a nossa mãe, nós vamos continuar amando. Porque eles estão aqui dentro de nós, não importa. Estão dentro do nosso coração, não tem como ser diferente. Pode ter feito a pior coisa do universo, você ama. E a revolta é porque, muitas vezes, foi na contramão do que deveria de ser um pai, claro. Concorda? Mas eu tenho que me reconciliar, porque senão é minha vida que vai ser comprometida. E a vida dos meus. E vai seguir essa corrente. Só Deus sabe até quando. Até um ser criar consciência de que precisa limpar. Deu para entender como é importantíssimo hoje a gente olhar para os nossos pais de uma maneira diferente? Entender o que eles nos deram e deram coisas de valor. A gente precisa aprender a reconhecer. Quando eu reconheço, eu cresço. Quer ver como é importante isso? Vou fazer um desafio para você. Escreve aqui no comentário. Escreve aqui. Escreve o que teu pai ou a tua mãe te deixaram, te deram de tão extraordinário na tua vida. Uma lição, alguma coisa aqui embaixo. Escreve. Só que seja positiva. Não vai escrever, eles me deram dor, sofrimento. Não, não. O melhor. O que eles te deram de melhor. Que você carrega como exemplo até hoje para a tua existência e vai levar para os teus filhos. Isso que é importante a gente reconhecer. Quando eu reconheço o melhor cresce em mim. Quando eu reconheço o pior reforça em mim e segue para frente. Deu para entender? Então, oração ancestral, oração do perdão. Dr. Paulo não tem as orações. Entra aqui embaixo. Nós temos no nosso livro, se você tiver o livro, você tem lá a oração original ou ancestral. E tem também a oração do perdão Kahuna. Não tem um livro, Dr. Paulo, não tem problema. Entra aqui embaixo no WhatsApp, pega lá a oração ancestral, a oração do perdão Kahuna, é gratuita. E começa a fazer todo dia por 30 dias, para quebrar essa energia. Se de repente você sente uma dificuldade extrema, faz curso de CCI, Cura da Criança Interior. Vai lá no WhatsApp e fala, eu quero fazer curso de CCI. Por quê? Porque eu não quero continuar assim. Eu quero melhorar a minha vida.
Aí quando eu começo a fazer o curso, abre, né, minha visão. Parece que eu amadureço 10 anos em 15 dias. Porque chegou o momento, né, de eu me libertar. Não é possível que eu vou ficar amarrado nessas coisas pro resto da vida, né? Maldizendo, querendo punir os meus pais. E às vezes a gente pune os nossos pais trazendo os nossos problemas para eles, né? É mais ou menos assim, ó, vocês não me deram aquilo que eu queria e agora vocês vão pagar. Não funciona assim, né? O universo é que compensa tudo, não nós. Nós não estamos aqui para ficar regendo leis. Nós estamos aqui para viver. Apenas isso. Aprender. E essa jornada de cura é obrigatória. Segue as dicas para você. Espero que você aprecie o nosso conteúdo. E convido você para participar do nosso WhatsApp. Vem lá participar que essa semana nós estamos falando sobre a Semana Despertar. Muita coisa interessantíssima surgindo, trazendo à tona para nos libertar. Inclusive tem um teste que foi esses dias aqui ao ar, que é para saber como está a tua energia. Quer fazer o teste? Vai lá no canal WhatsApp, pede lá para o pessoal falar, eu quero fazer o teste para saber como que anda a minha energia. Porque às vezes você tem uma energia tão tóxica, tão ruim, e não sabe. E acha que é os outros. Isso que é o mais interessante, né? Porque a gente não consegue ver. Aí eu faço o teste e eu consigo avaliar. De repente, minha energia está tão ruim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se minha energia está em baixa, eu atraio o pior. Se a minha energia está em alta, eu atraio o melhor, porque eu estou focando no melhor. Então, vem fazer o teste conosco. É gratuito, não custa nada. Custa apenas um clique lá no teu WhatsApp, entra lá, já recebe as mensagens, já recebe aplicativo, já recebe um monte de coisa, que é as nossas boas-vindas. Você participa de um negócio chamado crescimento. Todo mundo quer crescer. Agradeço a tua presença. Encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!